Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje no nosso podcast temos uma convidada bem especial, é a Lisa, ela atua na Ambev. A gente vai falar hoje sobre as metas da Ambev, estressar um pouco mais sobre esse mundo de sustentabilidade e principalmente nas corporações, como é que as empresas estão levando essa pauta de sustentabilidade, se é algo realmente sério que veio para ficar ou se é uma hype. Então, Lisa, seja bem-vinda. Conte um pouco para o pessoal quem é a Lisa e bora lá. Oi, Wagner, bom dia, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite para estar aqui com você. É uma honra, gosto bastante de falar sobre o assunto, então, muito feliz de estar participando aqui hoje. Bom, pessoal, prazer, eu sou a Lisa, eu sou gerente de sustentabilidade da Ambev para a América do Sul, hoje em dia, e acho que mais importante de tudo, dizer que eu sou apaixonada pelo tema de sustentabilidade. Eu já trabalho com isso há quase 10 anos. Eu, mesmo na faculdade, eu estudei administração de empresas, mas eu já sabia que eu queria trabalhar com isso, então, desde a faculdade eu já participava de grupos de estudos, de pesquisas sobre o assunto, me envolvi bastante nesse tema durante os anos letivos, e aí desde que eu me formei eu já segui esse caminho, né, comecei trabalhando na Natura, que é uma empresa super reconhecida por todas as suas ações e práticas de sustentabilidade. Na sequência eu fui trabalhar em sustentabilidade no Grupo Boticário, me mudei para Curitiba, eu sou de São Paulo, então eu fui morar em Curitiba, que é onde é a sede do Grupo Boticário, fiquei lá 2 anos e meio. E aí eu comecei a sentir falta de uma parte um pouco mais teórica da sustentabilidade, aí eu decidi fazer mestrado, então saí do Boticário, fui para os Estados Unidos, fiz um mestrado lá em sustentabilidade, na Columbia, em Nova York, que foi 1 ano e meio de programa. Depois fiquei 1 ano mais trabalhando lá nos Estados Unidos, numa consultoria suíça chamada Quantis, e aí voltei para o Brasil para trabalhar na Nespresso em 2017, fiquei na Nespresso 2 anos, trabalhando principalmente aí no programa de reciclagem Vamos das ter um podcast cápsulas. com eles dia 8. Ai, que legal! Muito bom, adoro, sou muito fã ainda. E agora consumidora, né, saí do lado colaboradora e fui para o lado consumidora assídua. E e aí, desde que eu saí da Nespresso, eu estou na Ambev há quase 3 anos, eu entrei aqui como gerente de sustentabilidade focada em embalagens, que é um dos pilares que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, e há mais ou menos 1 ano eu mudei dentro dos pilares, né, continuo em sustentabilidade, mas hoje eu cuido do nosso pilar de empreendedorismo, que é a parte de compras sustentáveis com os nossos fornecedores e também a nossa aceleradora de impacto, né, onde a gente busca as startups focadas aí em impacto social e ambiental. Então, Bom, bem então temos resumidamente é isso. alguns assuntos sobre isso aí. Show, vamos nessa. Maravilha. Então, hoje vamos falar um pouco da Ambev. O que levou a Ambev a ter já um posicionamento de sustentabilidade? Onde é que se entendeu da importância? Não, olha, pessoal, a gente não pode mais fazer certas coisas sem olhar para esse lado aqui. A gente tem que conciliar e andar junto. Muito se vê que as empresas acabam tendo alguns posicionamentos, às vezes desbalanceado. Só que como é que a gente junta isso e qual é a seriedade que a gente precisa estar dando para esse tipo de tema, para que a gente, falando de negócios mesmo, que a nossa empresa se perpetue a médio e longo prazo. Na minha visão, é isso. Perfeito. Antes de entrar um pouco na estratégia, por que que a gente começou a trabalhar nisso, só contextualizar para todo mundo, porque às vezes a gente fala Ambev, nem todo mundo reconhece, né. Então, só contextualizando, gente, Ambev é a maior cervejaria do mundo, né, é a junção da Brahma e da Antártica no Brasil, depois passou por outras fusões e aquisições, globalmente falando, então hoje é uma empresa global, né, a gente se juntou com a Budweiser, enfim, várias outras companhias. Hoje a gente, na verdade, é AB InBev, né, o nome do nosso grupo, mas aqui no Brasil a gente é conhecido, né, como Ambev, e a gente produz várias marcas que estão no dia a dia aí de todos os brasileiros, né, então, desde bebidas alcoólicas, né, principalmente cerveja, mas não só cerveja, então, Skol, Brahma, Antártica, Corona, Stella Artois, tem para todos os gostos. A gente tem bebidas alcoólicas que não são cervejas também, como Beats, Isla, que são drinks mistos,
E a gente também tem bebidas não alcoólicas, né? Então, o mais famoso aí, acho que todo mundo deve conhecer, é o Guaraná Antártica, mas a gente tem também os Sucos do Bem, a gente tem a Água Ama, que é um projeto social bem legal, que depois eu posso contar um pouquinho mais para vocês. Então, só para contextualizar que todo mundo conhece essas marcas, mas nem todo mundo conhece o nome Ambev. Então, acho importante comentar o que faz parte aqui do grupo. Mas Eu, em particular, usava muito o aplicativo do Zé Delivery, né? é maravilhoso. Não, é demais. E só que como eu mudei para uma região litorânea, ainda que não chegou. Mas Putz, usava que muito quando eu pena. morava na capital, em Porto Alegre. Era uma mão na roda. Ele é ótimo. Para quem não sabe, Zé Delivery é nosso aplicativo de entrega. Ele está em todas as capitais e mais várias outras cidades. Você pede pelo aplicativo e em 15, 20 minutos chega a sua bebida geladinha em casa, é bem rápido mesmo. Aqui em São Paulo, eu já cheguei a receber em 8 minutos. É maravilhoso. Mas tomara que chegue aí na sua nova cidade em breve. A gente está expandindo com bastante velocidade, então deve chegar aí em breve. Depois você me conta. Mas contando um pouquinho assim da trajetória, né? Então, a gente trabalha com sustentabilidade sem usar esse nome já há muitos anos, né? A gente tem metas de meio ambiente, metas sociais já há muitos anos aqui na companhia, mais de 20 anos, né? Desde antes dos anos 2000. As nossas primeiras metas públicas com o nome de sustentabilidade surgiram em 2010. Então, em 2010, a gente lança as nossas primeiras metas públicas para serem atingidas até 2012, que eram ainda naquela época muito focadas dentro de casa. Então, quanto que eu vou reduzir de energia das minhas operações, quanto que eu vou consumir a menos de água, o que eu vou fazer com o resíduo produzido na minha fábrica, e assim vai. Em 2013, a gente lança o segundo conjunto de metas para serem atingidos até 2017, com números mais ambiciosos que aqueles que foram lançados em 2010, que foram atingidos em 100%, mas ainda assim a gente seguia olhando para dentro de casa, então seguia na mesma linha os nossos compromissos. E aí, em 2017, 2018, a gente lança o conjunto de metas, que é o que está vigente agora, para 2025, que pela primeira vez a gente olha para fora dos nossos muros. Então, a gente tem metas que falam de toda a nossa cadeia, porque quando a gente pensa numa grande multinacional como a Ambev, o nosso impacto não está só dentro dos nossos muros, dentro da nossa casa. O nosso impacto ele vai muito além, ele vai desde antes dos nossos produtores, dos nossos fornecedores, passando por toda a cadeia logística, até fazer esse produto chegar no consumidor, como você comentou com o Zé Delivery. Então, as pessoas entregadoras que entregam esse produto para o consumidor final, de que maneira elas são tratadas, ou a geladeira que está no bar, que gela a cerveja que você consome, com que tipo de energia ela está sendo refrigerada. Então, pela primeira vez, a gente lança metas que olham de ponta a ponta. E essas metas também super baseadas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tinham sido lançados 2 anos antes, né, lá em 2015. Então, a gente se baseia bastante nos ODS para conseguir definir essas metas para atingir até 2025. Mas eu acho que o grande porquê, eu concordo muito com o que você já trouxe na sua pergunta, é sobrevivência no longo prazo, né? A gente fala que a gente é uma companhia que já existe há 100 anos, há mais de 100 anos, e a gente quer continuar existindo por mais de 100 anos. Então, se a gente não fizer isso, a gente como companhia não vai existir e talvez nem o planeta exista, né? Então, acho que principalmente é uma questão de sobrevivência, de estratégia de longo prazo, é garantir Até, que o planeta seja adequado para viver e a empresa consiga acompanhar isso. até essa questão que tu comentaste da empresa olhar os impactos na cadeia de uma maneira geral, eu acho super importante, que é a forma assim, tá, ok, eu olho para dentro da minha casa, estou organizando a minha casa, e o que eu posso fazer porque uma empresa ela tem uma responsabilidade geral, né? E é exatamente esse o movimento que a Ambev está fazendo. Quando tu disse ali que tu gosta dessa parte de sustentabilidade, eu sou totalmente assim também ligado, não é à toa que eu criei o podcast, que eu atuo como empresário na área de sustentabilidade também. E a minha visão sempre foi muito clara. Eu falava isso há muito tempo e o pessoal dizia, cara, tu é louco, não funciona assim e tal. E eu dizia, cara, não é nem questão de gostar ou não, é de tu entender que não existe médio e longo prazo para as empresas se não tiverem esse perfil de negócio. Se essa ideia não for implementada, se não entenderem que as coisas estão mudando, o teu negócio, eu falo assim, se tu não faz por amor, faça por inteligência, porque tu quer continuar se mantendo, então é algo que tu vai ter que fazer
e isso aqui implementar gostando ou não. Então, desculpa te cortar, mas só para pontuar esse Não, perfeito. lado. Perfeito, perfeito. Tô totalmente de acordo, assim, hoje ainda você tem a opção, né, mas daqui a alguns anos você não vai mais ter. E aí quem não se mexeu antes vai ficar para trás, né, tanto em termos de infraestrutura, quanto em termos de taxa mesmo, porque eu acredito e espero que a gente vai ser taxado por poluição, por resíduo gerado, então é bom se antecipar, né, e já sair na frente e estar bem preparado para quando isso acontecer. Perfeito. E agora, assim, o que são essas metas que vocês têm como base as ODS que vocês estão implementando? Qual caráter que vocês estão levando como mais importante? Eu vejo que como uma empresa focada, tem muita parte da cerveja, exige muito consumo de água. Então, o que são esses pilares que vocês estão olhando e como é que vocês também estão balizando isso? Então, a gente definiu essas metas com base no impacto que a gente tem como empresa, né, então para reduzir ao máximo o nosso impacto negativo e aonde que a gente consegue causar um impacto positivo, né. Então esse foi o racional com base na materialidade, né, que a gente chama, então, das nossas operações. Claro que as metas de uma empresa de cerveja como a Ambev vão ser diferentes das metas de uma instituição financeira, né, os tipos de atuação são diferentes, a materialidade é diferente, então, obviamente, os objetivos e aonde as empresas têm que focar não vão ser os mesmos. A gente, como indústria de cerveja, a gente definiu 5 principais metas, de sustentabilidade, que eu vou contar rapidinho, depois eu posso contar alguns projetos de cada uma, você vai me dizendo qual que é mais interessante para eu detalhar um pouco melhor. Mas as 5 principais metas são água, como você falou, água é o nosso principal insumo, né, cerveja é composta de água, né, são 3 principais ingredientes na cerveja, sendo a água o principal deles. Então o nosso objetivo é que, onde a gente tenha áreas de estresse hídrico, 100% das áreas de estresse hídrico que a gente tem em operação, elas tenham melhoria na qualidade e disponibilidade da água, ou seja, a gente quer que, ao chegar uma fábrica da Ambev em um lugar, a gente não prejudique aquela bacia hidrográfica, pelo contrário, a gente quer que nossa presença lá melhore a qualidade e disponibilidade da água naquela região. Nossa segunda meta é focada aí nos nossos outros ingredientes, nas nossas outras matérias-primas, então ela é de agricultura sustentável, né, porque o nosso produto ele é um produto natural, né, ele é feito de água, malte e lúpulo. Então, tudo isso vem do agro, quando a gente fala de guaraná. O guaraná, os sucos do bem, são as frutas, então são insumos naturais. Então a gente tem um relacionamento muito grande com os produtores do agro, então a gente tem a meta que eles estejam capacitados, conectados e financeiramente empoderados. Nossa terceira frente, que é uma frente que também vai de ponta a ponta, é relacionada à ação climática. Então ela se divide em algumas submetas. A primeira fala da nossa operação, que 100% da nossa energia seja de fontes renováveis. A segunda fala da redução das emissões de carbono ao longo da nossa cadeia em 25%. Então, de novo, do agro até a geladeira do bar, até 2025. E além disso, a gente tem uma ambição de ser net zero até 2040. Nosso quarto pilar é embalagem, também, né, é o que você toca, o que você vê, então a gente tem um impacto grande nisso, que a nossa meta diz que os nossos produtos, eles devem estar em embalagens retornáveis, né, então aquela que você consome no bar e ela volta para ser, limpa e reenchida, ou feitas majoritariamente de conteúdo reciclado. Então, todas as embalagens têm que ter pelo menos 51% de conteúdo reciclado na sua composição, né, na sua matéria-prima. E por fim, é uma frente mais de impacto positivo, que é de empreendedorismo, né, a gente entende que o crescimento ele só é válido, né, para a Ambev só é importante crescer se a gente conseguir crescer com os brasileiros juntos, né, uma empresa brasileira, então a gente faz muita questão, de crescer com os brasileiros. Então a gente fala sobre empoderamento de pequenos empreendedores, então sejam os fornecedores que trabalham com a gente ou sejam os pontos de venda que são nossos clientes, pequenos bares e restaurantes, como que a gente consegue gerar um impacto positivo para que eles cresçam cada vez mais. Todos os pontos eles são bem pertinentes, tá? Mas como a gente tem como principal a água, eu gostaria que você falasse, que tu estressasse um pouco da visão da Ambev sobre o que está sendo feito, o que está sendo melhorado. E aí a gente pode passar também para a área do agro, que é um setor que às vezes é meio deixado de lado, sendo que é o que alimenta tudo aqui, que faz boa parte do Brasil acontecer e girar.
e às vezes a gente olha como, depois a gente vê isso aqui. E sendo que deveria ser algo que a gente tem que buscar essa educação por meio da parte do agro, assim, para que eles possam ter uma outra visão. Vamos lá. Então, em água, a gente tem frentes também. De novo, a gente separa em frentes dentro de casa e fora de casa. Então, dentro de casa, o principal objetivo é conseguir reduzir cada vez mais a quantidade de água utilizada por cerveja produzida, né? Então, o nosso principal indicador aqui dentro de casa é litros de água por litros de cerveja. Esse indicador, a gente já reduziu ele em mais de 55% nos últimos 18 anos. Então, ele era mais de 5 litros de água por litro de cerveja, antigamente, lá em 2002, lá no começo dos anos 2000, e hoje em dia esse indicador já chega a 2,4. Então, a gente já quase caiu pela metade o consumo de água que a gente usa por cerveja e temos o objetivo de continuar reduzindo cada vez mais esse número. Isso dentro de casa, esse é o ponto principal. E aí, fora de casa, a gente tem diversos projetos. Como eu te falei, né, a nossa meta é focada nas bacias hidrográficas das nossas regiões. Então, a gente tem um projeto que fez 10 anos no ano passado, que é o Bacias e Florestas, que a gente entende quais são as regiões de estresse hídrico das nossas operações, são 7 aqui no Brasil. A gente faz um projeto, que é uma metodologia que a gente usa globalmente na EBI, que é dividido em 7 etapas. Então, tem etapas de engajamento da prefeitura, a gente trabalha com ONGs também, sempre nesses projetos, então a gente trabalha com a WWF, com a The Nature Conservancy, dependendo da região onde a gente está atuando, a gente trabalha com alguma dessas ONGs, e a gente desenvolve um projeto específico para aquela região. Então, a gente entende qual que é o principal problema, se é a qualidade da água que está muito ruim, ou se a bacia está secando e está reduzindo a vazão de água. E a gente faz um projeto relacionado ao problema. Então, se está tendo uma redução na quantidade de água, a gente faz plantio de árvores nas regiões ciliares que vão ajudar a nascer água, a gente fala, entre aspas, né? Então, esse plantio de água, ele ajuda a gerar água. E é muito legal ver fotos do antes e do depois. Assim, a gente tem fotos de rios que estavam super secos, de nascentes que estavam super secas, e a gente fez o plantio de árvore, e hoje você vê um rio correndo, assim, é muito bacana ver o impacto ao longo desses 10 anos. A gente já plantou, para você ter ideia, 1.800.000 árvores nesse programa. Então, a gente faz parceria também com pequenos agricultores do local, para eles preservarem as árvores, para eles não derrubarem, né, o pagamento por serviços ambientais. Então, esse programa, ele abrange várias frentes para conseguir melhorar a qualidade e disponibilidade da água. A gente também, nesses 18 anos de aprendizado de redução de consumo de água, né, que eu te falei que a gente reduziu de 5 para 2 o consumo de água por cerveja, a gente aprendeu muito, né, de questões industriais, o que fazer, o que não fazer, a gente também errou bastante e foi aprendendo ao longo desses anos. Então, a gente decidiu compartilhar todo esse conhecimento gratuitamente. Então, a gente criou uma plataforma que chama SaveH, até uma parceria com o Pacto Global da ONU, ela é chancelada pelo Pacto, e ela está disponível, né, para acesso. Você consegue colocar detalhes sobre a sua operação industrial, onde você consome água, suas contas de luz, e essa plataforma, ela tem uma inteligência que já vai entender quais são as suas questões e aonde você consegue reduzir esse consumo de água. Então, é super legal, uma forma da gente retribuir, assim, para a sociedade um pouco desse conhecimento. E, por fim, a gente tem um terceiro pilar que eu gosto muito, que eu te comentei, que a gente tem um produto que chama Água Ama, que é o nosso primeiro produto social. Então, essa água, ela foi criada em parceria com a Yunus Social Business, que é Temos um podcast com eles também. Sensacional. Então, tá tudo em casa aqui. Eles são incríveis. E a gente criou junto com eles, né? Eles nos ajudaram na definição do scope, da criação do produto. E é uma água, nossa primeira água mineral, que todo o lucro dela, ele é revertido para levar água para quem não tem acesso, né? Então, a gente sabe que a falta de acesso à água é um dos principais problemas que a gente tem aqui no Brasil, né? Que gera, inclusive, problemas de saúde, que são decorrentes da falta de água, né? Problemas gástricos ou enfim, vários tipos de problemas intestinais. Então, a gente pega todo o lucro dessa água e a gente destina para levar água para quem não tem. Então, a gente começou esse projeto no semiárido, principalmente no Nordeste, com poços, levando água principalmente para escolas também e comunidades locais. E a gente já expandiu. Então, hoje a gente leva também água para o que a gente chama de desertos urbanos, em São Paulo e no Rio. Então,
inacreditavelmente, muita gente em São Paulo e Rio de Janeiro não tem acesso à água, né? Então, a gente leva água para essas pessoas. E no ano passado a gente fez pela primeira vez um projeto na Amazônia, que também é mais inacreditável ainda, né? Tanta água disponível lá e você tem comunidades indígenas que não têm acesso à água tratada. Então, foi até uma parceria com uma startup que participou da aceleradora, nosso programa de startups, que eles desenvolvem uma mochila que tem um filtro dentro, que consegue filtrar água em grande quantidade e tem muita durabilidade, então a gente fez a doação desses filtros portáteis para uma comunidade indígena no Acre. Então a gente está expandindo aí nossa atuação. Com esse projeto, a gente já atingiu mais de 330 mil pessoas e a gente tem meta de atingir 1 milhão de pessoas até 2025 também. Então é bem bacana esse projeto. Bacana. E agora a gente trazendo para o agro, que é uma visão bem legal essa da Ambev. Como é que vocês estão trabalhando isso com a rede de vocês? Então, no agro, a gente costuma dividir os nossos agricultores em 2 tipos, né? A gente compra de 2 tipos de agricultores diferentes. A gente tem o grande produtor, que produz em grande escala, que tem grandes hectares, que tem vários funcionários que trabalham para eles, que são principalmente no campo da cevada, do arroz. E a gente tem pequenos produtores familiares. A gente tem um projeto específico que a gente chama de cervejas regionais, que são cervejas que a gente lançou que são específicas de alguns estados do Brasil. Então a gente tem uma cerveja que é a Magnífica, que é do Maranhão, a gente tem uma que é do Pernambuco, uma do Ceará, uma de Piauí, uma de Goiás, e elas são feitas com insumos daquele estado, são produzidas na cervejaria daquele estado e são só vendidas naquele estado. Então, a maioria delas eu nunca nem provei porque eu não consigo comprar aqui em São Paulo. Mas algumas são feitas de mandioca e a do Piauí ela é feita de caju. Então, esses insumos a gente compra sempre de pequenos agricultores familiares, que são super pequenininhos, que muitas vezes é só a família trabalhando, que não tem grandes espaços de terra. E esses 2 tipos de produtores, o Guaraná também se encaixa muito nisso, né? O Guaraná praticamente só vem de pequenos produtores da Amazônia também. Então, esses produtores, eles têm demandas muito diferentes de um grande produtor, né? Então, quando a gente fala da nossa meta de capacitados, conectados e financeiramente empoderados, a gente está pondo muito mais foco e esforço nesse pequeno produtor, porque o grande, na sua grande maioria, ele já é capacitado, empoderado e financeiramente empoderado. Então, a gente foca muito nos pequenininhos para isso, então a gente tem um trabalho muito grande com agrônomos que vão presencialmente, ou a gente desenvolveu um aplicativo também com uma startup que ajuda esses pequenos produtores a ter aulas de finanças, ajuda com questões agronômicas. Então, o produtor está com problema numa planta, ele pode mandar uma foto e em até 24 horas ele vai ter uma resposta de um agrônomo do que pode ser esse problema, do que ele tem que fazer. Então, é toda uma assistência técnica para eles, fora toda a parte de treinamento que eles recebem. E para os grandes produtores, claro, quando eles não têm algumas dessas questões, a gente ajuda eles nisso também, mas o grande foco com eles é como melhorar a produtividade do plantio e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono, né? Porque, como eu falei, a nossa meta de carbono vai do campo ao copo, que a gente fala. Então, a gente tem um trabalho muito grande com esses grandes para conseguir entender as melhores formas de plantio, melhorar a qualidade do solo e conseguir reduzir as emissões referentes ao plantio. Então, o foco dos nossos trabalhos difere um pouquinho, dependendo do tipo de produtor que a gente está se relacionando, mas a gente trabalha com os 2 públicos. Perfeito. Antes de eu entrar na parte da embalagem circular, para quem está ouvindo, que tem muito ali pessoal, executivos, empresários, investidores, que são a grande parte do pessoal que acaba ouvindo, né, o podcast. Na prática, ele tem alguma coisa que diz a cara, olha, eu tô tomando essas ações, eu me torno mais competitivo, em que ponto? Eu, particularmente, eu costumo dizer, cara, muitas empresas, que nem tu disse, a gente tinha ações, a Ambev sempre teve ações sustentáveis, só que não públicas, de repente. E se a gente trabalha dentro do tripé, que é econômico, social e ambiental, se eu no ambiental tenho uma eficiência energética melhor, seja através de uso de energia solar ou qualquer outra fonte renovável, se no aspecto social eu propicio uma empresa que os meus colaboradores trabalhem, tenham um bem-estar, eles vão acabar produzindo mais. E, por consequência, então, parte para o pilar econômico, que eu vou ser mais eficiente, eu vou ter mais rendimento. Para mim é muito claro essa questão de que ser sustentável torna a empresa mais
mais competitiva no mercado. A tua visão parte desse ponto? Como é que a Ambev enxerga essa parte de competitividade? Eu não estou perdendo espaço por estar tomando novas medidas. Não é um peso a mais dentro da companhia isso? Não, eu concordo 100% com você. Assim, eu vejo algumas frentes que ter essas ações e toda essa estratégia nos ajuda a ser mais competitivos, né? A primeira é nos projetos. Então, a gente tem projetos que, além de serem mais sustentáveis, eles vão reduzir nosso custo, né? Então, quanto menos energia a gente consumir, menos água a gente consumir, isso é uma redução direta no custo do produto. O energias renováveis, que hoje muitas vezes estão mais competitivas e mais baratas, né, do que não renováveis. Óbvio que nem todos os projetos já têm esse ganho financeiro diretamente linkado, né? Em alguns casos, você precisa investir em tecnologias que são muito novas, apostando que isso vai gerar escala e que esse preço vai cair no futuro, né? Uma curva, mas isso a gente não deixa de fazer também. A gente sempre procura fazer um balanço para ganhar num projeto e poder gastar mais em outro. Mas a competitividade acho que vai muito além disso. Primeiro ponto para mim é a questão da reputação e os consumidores, né? Então, acho que cada vez mais os consumidores, a gente vê diversas pesquisas de consumidores dispostos a pagar mais ou preferir uma marca por conta das suas ações de sustentabilidade do que outras. Então, acho que a questão da reputação é muito relevante e a gente aqui na Ambev tem um foco muito grande em reputação. Hoje, a gente, né, pela Merco, que é um dos principais rankings de reputação no Brasil, a gente é a segunda empresa com melhor reputação do Brasil, então eu tenho certeza que isso reverte em vendas, em compras, em preferência do consumidor, né? Então, se ele pode escolher um produto X ou um produto Ambev que ele conhece as ações, ele vai escolher um produto Ambev, né? Claro, tendo preço similar e qualidade similar, que isso a gente sabe que a gente tem. Então, isso para mim é um ponto super chave. O outro ponto que ainda é mais recente, mas eu vejo uma tendência muito grande de crescer, é a questão dos investidores. Então, cada vez mais a gente tem sido perguntado pelos nossos investidores o que a gente tem feito, a gente tem reuniões, a gente tem um encontro só de sustentabilidade todo ano com os nossos investidores, que a gente chama de ESG Day, vai ser agora em setembro, o próximo, e além disso, o nosso VP de sustentabilidade, ele tem reuniões mensais com alguns dos principais investidores da companhia para contar o que a gente está fazendo de novo, o que a gente está fazendo de bom. Então, os investidores cada vez mais eles estão demandando isso da gente e, claro, isso ajuda na rentabilidade, né? Se você não tem investidor, fica complicado e eu acho que isso cada vez mais vai ser não um diferencial, hoje ainda acho que é um diferencial, mas eu acho que isso vai ser mandatório, os investidores não vão querer investir em companhias que não tenham uma estratégia de sustentabilidade ou um plano dos seus impactos. E acho que o terceiro pilar são os colaboradores, que você chegou a tocar na hora que você estava fazendo a pergunta, mas já vi uma pesquisa, foi publicada pela Isto É, em parceria com uma consultoria de RH, que mais de 80% dos colaboradores hoje, dos novos entrantes no mercado, eles querem trabalhar para uma empresa que tenha ações de sustentabilidade. As pessoas não querem mais trabalhar para uma empresa que eles sabem que está impactando negativamente o mundo. Então, e com isso você consegue atrair os melhores talentos e, indiretamente, com os melhores talentos, você consegue ter uma empresa melhor e mais produtiva e mais rentável. Então, acho que são vários os pilares que compõem e me fazem crer que, sim, trabalhar na sustentabilidade leva a companhia a ser mais rentável como um todo. Viu, pessoal? Esse é o trecho que eu vou postar quando vocês me perguntarem. Bueno, para a gente seguir aqui, como é que funciona daí para vocês a parte da embalagem circular, que é algo bem importante, né? Porque parte de água, agricultura, e eu vejo a embalagem como bem importante dentro da companhia. Como é que vocês estão tratando essa parte? Boa. Dentro de embalagem, a gente tem 3 principais frentes que a gente trabalha com bastante força. A primeira é os retornáveis, né? Então, acho que quem é um pouquinho mais velho lembra que antes a gente consumia bem mais retornável, né? Não só no bar e restaurante, mas também nas nossas casas. Então, a gente, como companhia, tem o objetivo de conseguir voltar o retornável com a força que ele tinha antes, né? Então, trazendo mais conveniência para o consumidor, trazendo novas maneiras dele não precisar, talvez, ficar com aquela garrafa em casa, ele trocar essas garrafas e ganhar um vale no aplicativo. Então, a gente está estudando várias maneiras para conseguir deixar o retornável o mais conveniente possível. E a gente está testando também um novo modelo de retornável que é em long neck, que foi a Corona. Então, a gente lançou agora a primeira Corona
long neck retornável do Brasil. A gente está fazendo um teste em Curitiba e a ideia é expandir no ano que vem para outras praças, né? Isso funcionando. Se quiserem fazer aqui, eu testo para vocês. Todo mundo quer testar, porque o que acontece, né? Hoje o padrão da retornável é aquela garrafa de 600 ml ou de 1 litro, né? Que ela é mais resistente, porque você precisa de uma resistência para essa garrafa ir, voltar e passar pela lavadora, né? Então, as garrafas elas são completamente higienizadas, obviamente, depois do consumo para serem reenchidas. E a long neck ela é muito mais sensível, ela é bem mais fininha, então a gente lançou agora uma long neck com a resistência necessária para ela poder ir e voltar. Vamos testar agora e a ideia é que isso cresça e se expanda. Então, vamos ver se a gente vai ter novidades aí, novas cidades sendo atendidas no ano que vem. Então, retornável é uma das frentes prioritárias para a gente. A segunda é a incorporação de conteúdo reciclado, então a gente trabalha tanto com os nossos fornecedores para conseguir negociar e comprar mais matéria-prima reciclada, quanto a gente trabalha também na própria cadeia de reciclagem. Então, a gente tem projetos em parceria com algumas startups que fazem coleta desses materiais, seja em bares e restaurantes, seja em condomínios residenciais, seja em pontos, por exemplo, a gente tem algumas máquinas espalhadas em estação de metrô em São Paulo, então a gente tem várias frentes ainda em pequena escala, né, são testes, são pilotos para a gente ver o que funciona melhor para a gente conseguir crescer e escalar. É importante dizer também que a gente tem uma fábrica de vidro própria, então a Ambev tem algumas operações verticalizadas, então a gente é um dos nossos principais fornecedores de vidro, então por isso que a gente trabalha muito nessa coleta, principalmente focada no vidro, para a gente conseguir abastecer a nossa fábrica, que hoje roda quase com 50% do volume à base de caco, né, de vidro, que é outras garrafas, e só 50% de matéria virgem, a gente tem o objetivo aí de crescer bastante esse número. E uma terceira frente importante, além do retornável e do reciclável, é a frente de inovação. Então, a gente tem trabalhado muito com o time de produto e de marketing para conseguir desenvolver soluções e novos desenhos cada vez mais sustentáveis. Então, a gente lançou alguns projetos, de novo, em pequena escala, para testar, para ver se funciona e para crescer. Alguns bem legais que eu posso comentar que a gente lançou no ano passado foram o que a gente chama de Snap Pack, da Skol, que ele é as 6 latinhas, elas são grudadas só com um pontinho de cola, e aí elas têm uma fita plástica, então você economiza em mais de 70% o plástico utilizado nessa embalagem. A gente tem um outro que é a Growpack, que é uma startup também que a gente investiu, que é do nosso programa de aceleração, que eles desenvolveram uma tecnologia, uma embalagem que ela é feita com rejeitos agrícolas, então principalmente palha do milho, né, que teria um destino menos nobre, eles conseguem pegar essa palha e transformar em embalagem, então a gente lançou junto com o Colorado um six-pack também, que ele prende as latas assim por cima e você consegue segurar, e estamos testando, também já está no mercado. Com Corona, a gente lançou Corona em lata no ano passado também, com um pack de cartão menor, mais inovador, que consome 30% menos de cartão. Então, é um trabalho super a 4 mãos do time de sustentabilidade com o time de desenvolvimento de produto para a gente conseguir pensar em novos desenhos de embalagem que tenham uma redução de consumo de materiais também. Então, eu diria que são esses 3 principais pilares: retornável, reciclado e inovação. A parte das embalagens hoje, vocês têm algum estudo do impacto que ela causa hoje dentro da Ambev? A gente tem um estudo que a gente fez há uns 10 anos atrás, que chama Análise de Ciclo de Vida, que compara as diferentes embalagens. A gente está atualizando esse estudo esse ano, inclusive, mas a gente criou um indicador aqui dentro que chama EcoScore, que ele tem pesos para diferentes quesitos que são relevantes na nossa meta. Então, por exemplo, o quanto essa embalagem pesa versus o líquido que ela carrega, se ela é retornável ou não, quanto ela tem de conteúdo reciclado. Então, ele vai dando nota para cada um desses fatores e ele tem um peso, e no fim essa embalagem ela vai ter uma nota de 0 a 100, sendo que 100 é o pior, quanto menor, melhor, né? Uma nota de impacto. E aí a gente está trabalhando com os times de marketing para eles terem meta de nota do EcoScore. Então, alguns acordos, tipo, não lançar nenhuma embalagem que tenha nota pior do que 65, que foi uma nota de corte que a gente fez. Então, é uma metodologia interna, a gente desenvolveu com alguns parceiros super renomados, como o Instituto de Embalagens e a Bureau Veritas, mas ela é uma metodologia interna nossa, que é com base nas nossas metas e do que é relevante para a gente, e ela está sendo aplicada, é bem bacana. Show de bola. Bueno, pessoal, acho que estamos chegando no final e quero agradecer primeiramente a Lisa por ter disponibilizado esse tempo, a Ambev por explanar para a gente os seus movimentos, incentivar também, principalmente, que outras empresas tenham outras ações também, tenham
e cada vez a gente trabalhe junto em prol de um meio ambiente que seja mais sustentável, né? E para você que ficou até o final também, muito obrigado. Lisa, quero deixar suas considerações finais, se quiser deixar teus contatos, é contigo. Perfeito. Eu acho que o ponto principal que eu não frisei tanto, mas que eu quero deixar bem forte aqui no final, é que sustentabilidade não se faz sozinho, né. Então, ao longo da minha fala, eu fui falando várias vezes: "Ah, a gente trabalha com startup, a gente trabalha com a prefeitura, a gente trabalha com a comunidade". Nenhuma empresa, não importa o tamanho que ela tenha, consegue ser sustentável ou fazer sustentabilidade sozinha. É preciso trabalhar coletivamente, é preciso trabalhar com o seu ecossistema, com quem está na sua cadeia de valor. Então, acho que esse é a mensagem principal que eu quero deixar aí para todo mundo. Os meus contatos, meu nome é Lisa Liberbaum, talvez vocês vão ver ele aí escrito. É muito fácil de me achar no LinkedIn, acho que eu sou a única, não tem ninguém com esse nome bem diferente, então fiquem à vontade de me adicionar por lá, que eu estou super à disposição para continuar esse papo. E agradecer você, Wagner, e todo o pessoal pelo convite, sempre um prazer, poder compartilhar um pouquinho. Show. Tem uma frase só para completar o que tu comentaste, do Rafa, que é da Impact Bank, que eu conversei com ele, e ele diz o seguinte, ele fala, cara, não importa quão grande tu seja, mas ainda tu não é dois. Então a gente precisa sempre de mais gente para somar. Então É isso, adorei. é bem legal. Então, pessoal, é isso. Nos falamos, Lisa, e até mais.